A mobilidade determina parte substancial da qualidade de vida nas grandes cidades. Todos os dias, milhares de pessoas circulam entre a casa, o trabalho, a escola, as zonas de comércio e os espaços de lazer. Com o estudo Tendências Urbanas de Mobilidade, o Observatório ACP procurou respostas a diferentes questões. Como se deslocam os residentes da área metropolitana de Lisboa? O que pensam os habitantes dos 18 concelhos sobre a mobilidade nas próprias cidades? E quais são os desafios e tendências para os próximos anos? As 1850 entrevistas, feitas no âmbito deste trabalho, são uma lupa sobre a percepção dos inquiridos e os padrões de deslocação. De carro, seja como condutor ou passageiro, é o meio de transporte usado pela maioria. O facto de ser prático e rápido são fatores determinantes. Fossem os transportes públicos mais frequentes e quase metade acredita que os usaria mais. 31% valoriza as linhas diretas e 17% aponta a redução do preço como incentivo. O transporte público rodoviário é o preferido por cerca de um terço, mas apenas 16% o apontam como o principal. A combinação mais comum entre estes utilizadores envolve o metro ou comboio e outro transporte rodoviário. Eu desloco-me por carro próprio, mas eu tinha por hábito sempre vir por transportes públicos. Face ao horário que eu tenho laboral, tenho mesmo que vir com o meu carro pessoal. Apanho sempre um trânsito e pelo percurso que eu faço quando venho de autocarro, acabo por não ter que precisar passar por trânsito, porque o autocarro tem prioridade. Deixo o carro no parque da cidade, por exemplo, apanho o autocarro e vou até o Campo Grande, tenho que apanhar pelo menos autocarro e metro e andar um pouco a pé. Portanto, em termos de horário, eu consigo despachar mais depressa com transportes públicos do que de carro. Não tenho carro, não quero ter carro e os transportes são bons. Moto, carro, transporte próprio é mais cómodo, mais confortável a nível pessoal. Ter os meus próprios horários, evita atrasos. Mais cómodo, mais rápido e onde eu vivo também a rede de transportes não é tão acessível. Não deixa de ser curioso que, mesmo usando transportes públicos, o carro surge em 32% destes exemplos. A questão da integração e articulação entre meios para maior fluidez é frequentemente referida como uma barreira e uma necessidade de melhorar para potenciar o uso de transportes públicos. Nota-se que os inquiridos valorizam a rede diversificada e consideram existir margem para melhorar a integração. Havia de haver mais capacidade de resposta nos transportes, sim, especialmente ao fim de semana. Eu moro na linha de Sintra e os comboios da linha de Sintra são aquilo que toda a gente sabe. Portanto, não funcionam, estão sempre muito cheios, portanto, não são alternativa. É um bocado complicado com os autocarros, especialmente se for fora da hora de ponta. Posso demorar até mais uma hora e meia. No meu trajeto, se calhar, demorava 20 minutos de carro. Eu sendo de Setúbal, os comboios não são todos os comboios que vão até ao final da linha, então às vezes, especialmente de noite, nós ficamos muitas das vezes presos em Coina, que é quando o último comboio para. Estão sempre cheios, atrasos e está a ser um pouco complicado essa parte. Não é difícil a deslocação a nível de transportes públicos. Temos falta do metro. – 89% dos inquiridos afirmam deslocar-se todos ou quase todos os dias úteis. O principal motivo é o trabalho. Depois, muito abaixo, surgem as deslocações relacionadas com compras e serviços. Cerca de metade dos residentes percorre entre 2 e 10 quilómetros. A maioria consegue realizar essas deslocações em menos de 30 minutos. Eu moro numa zona do Barreiro que tem os transportes à porta e trabalho no Terreiro do Paço e em 5 minutos saio do barco e entro no edifício onde trabalho. Acho que se as pessoas também aderissem um bocado mais aos transportes públicos e deixassem os carros em casa, muitas pessoas que têm assim, os trabalhos mais perto, acho que ajudava mais também o trânsito a fluir. Nos fins de semana, o padrão altera-se. As deslocações passam a estar mais associadas ao lazer, às compras e às visitas a familiares ou amigos, refletindo uma utilização mais diversificada dos espaços urbanos.
A principal barreira à mudança no modo de deslocação é a falta de alternativas convenientes, seguida da necessidade de flexibilização e falta de tempo. A nível local, a avaliação dos munícipes é positiva no que diz respeito a acesso a transportes e na questão do sentimento de segurança quando andam de carro ou a pé no respectivo concelho. A melhorar na mobilidade local é a frequência e os horários dos transportes. Talvez o maior número de autocarros, provavelmente, ou mais viagens de metro ou de comboios em horários específicos que todos sabemos que existe um grande fluxo de pessoas, talvez ajudaria nessas condições. Há um pouco número de carruagens e para além disso também se conseguisse haver mais frequência dos comboios também ajudaria bastante. Às vezes a falta de horários, às vezes o comboio não vem, às vezes o autocarro não vem porque está cheio. Horários, disponibilidade, o comboio Fertagos neste momento está, acho que como toda a gente sabe, está péssimo em termos de lotação e tudo mais, então acho que há muita coisa a melhorar, especialmente no comboio. Algumas ligações aqui nas zonas, acho que ainda falta melhorar um pouco. Por exemplo, se eu estou no Fórum é um pouco complicado sair de lá sem ser para dar uma grande volta, por exemplo, para ir para o Pragal. Para quase metade dos inquiridos, o excesso de trânsito e consequente congestionamento constitui um dos principais problemas de circulação a nível municipal. Destacam também a falta de lugares de estacionamento e a falta de fiscalização ou presença policial, como questões relevantes a resolver. Também com avaliação negativa, a drenagem e a limpeza das vias, a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e o estacionamento irregular. O desempenho das autarquias nas políticas de mobilidade e transportes também foi avaliado. Entre os indicadores está o ordenamento do tráfego, a sinalização e a gestão de semáforos e a acessibilidade e segurança para peões. O estacionamento é o único indicador que merece nota negativa. Essencialmente o trânsito, às vezes as dificuldades em estacionar, eu falo por mim que ando de carro, às vezes as dificuldades em estacionar, nem a pagar aonde estacionar. Os habitantes de Oeiras, Barreiro e Cascais são os mais satisfeitos com as respectivas câmaras municipais nas políticas de mobilidade. A facilidade em aceder a serviços de transporte individual em segurança e a proximidade e facilidade de acesso aos transportes públicos regulares são os indicadores de maior satisfação. Acho que em Oeiras até não está nada mal, está bastante bem. Em Sintra tem um bocado mais problemas em termos de circulação, acumula mais trânsito. Em Oeiras tem alguns pontos-chave que acumula, mas no geral acho que até circula bem. Neste ranking, os últimos lugares são de Sintra, Loures e Setúbal. A melhoria na frequência dos horários é referida por 60% como o aspecto a melhorar na mobilidade, seguido da criação de ligações diretas e mais rápidas e também a redução do congestionamento automóvel. A maioria atribui avaliações positivas, 6 ou mais valores, ao desempenho da Câmara Municipal de Lisboa na mobilidade. Os transportes têm melhor avaliação no município de Oeiras. Setúbal destaca-se como o único concelho com saldo negativo. Entre os residentes da área metropolitana, a sinalização, semáforos e ordenamento do tráfego destacam-se como os indicadores com saldo mais elevado. O negativo vai apenas para o estacionamento insuficiente e organizado. É uma preocupação constante na área metropolitana de Lisboa. Muitos consideram necessário investir em sinalização, sensibilização e prevenção de comportamentos de risco. A condução distraída e o excesso de velocidade são apontados por quase metade como os comportamentos mais perigosos no trânsito nestes municípios. Entre as medidas sugeridas para aumentar a segurança rodoviária, destaca-se o reforço da presença policial e das ações de fiscalização. A insatisfação com a falta de presença e atuação das autoridades policiais na gestão do trânsito e do estacionamento é geral. Mas são os municípios de Sintra e Odivelas os mais críticos. Os de Setúbal e Almada queixam-se sobretudo da muito reduzida ou da quase inexistente presença de autoridades nas zonas de residência. A preocupação com a mobilidade sustentável está a crescer. Eu dou sempre prioridade aos transportes públicos. Só se fosse mesmo impossível. Os veículos elétricos também são vistos como uma das principais tendências para os próximos anos, contribuindo para a transformação gradual do modelo de mobilidade urbana.
Os inquiridos avaliam, mesmo assim, positivamente todos os meios de transporte. Há mais avaliações favoráveis que negativas, com destaque para o metro, o meio com maior notoriedade. Cerca de 29% dos inquiridos possuem ou manifestam interesse em adquirir um carro elétrico a curto ou médio prazo, mas ainda são 36% os que afirmam não ter qualquer interesse. As principais medidas para incentivar mobilidade mais sustentável são melhorar a rede de transportes públicos elétricos, oferecer incentivos fiscais ou descontos em passes e transportes verdes, reduzir o tráfego automóvel nos centros urbanos. Por fim, a redução da necessidade de deslocações diárias devido ao teletrabalho é a afirmação com maior concordância entre os inquiridos, refletindo uma tendência crescente de valorização da flexibilidade e eficiência na mobilidade futura. Em síntese, o estudo Tendências Urbanas e Mobilidade 2026, Área Metropolitana de Lisboa, desenvolvido pelo Observatório ACP, revela dinâmicas de transformação, apontando o caminho para as cidades do futuro. Nota-se já a crescente procura por soluções mais sustentáveis, seguras e integradas. Mas o automóvel mantém um papel central nas deslocações diárias.